O Barbieri está aproveitando esse tempo sem jogos para fazer ajustes. Boa tarde. A palavra do momento no CT Moacir Barbosa é reforço. A gente já fala de contratação, mas um dos focos da equipe agora é reforçar a preparação para o Campeonato Brasileiro. A gente vai dar ênfase hoje em umas questões mais ofensivas de movimentação do ataque. Sem jogar há 10 dias, desde a eliminação do Carioca, o Vasco tem mantido uma rotina intensa de treinos. Como ainda faltam mais de 2 semanas para o início do Brasileirão, o Vasco vai fazer amistosos para não ficar tanto tempo sem jogar. O primeiro é nesta sexta-feira contra o Atlético de Minas Gerais. E é no Atlético que está um possível reforço do Vasco. O clube tenta contratar o atacante David Braga, de 21 anos, um dos destaques na campanha do semifinalista do Campeonato Mineiro. As conversas estão em andamento, mas ainda não existe uma proposta oficial. O reforço garantido, por enquanto, é na preparação para o único campeonato que restou nessa temporada. Eu vejo o Vasco chegando muito forte para o Campeonato Brasileiro, para a gente fazer um campeonato da altura do Vasco da Gama, né? E aí a gente vai falar do jogo. Que aí vem mais corneta. Aí é mais ainda. Não é? Mais ainda. Bom dia, Brunelli. Barbieri está seneando. Olha, Rogério seneando no Vasco. Matou o Andrei colocando ele de primeiro volante. É um ponto que eu quero destacar daqui a pouco. Não tenho gostado nada do futebol do Andrei, hein? Tá muito abaixo. Ali, né? Ele se destacou com outro volante ao lado dele. A defesa do Vasco pela esquerda é muito frágil. Ao lado do Piton lá, professor. Bom dia, Jonathan. Não é terra arrasada. Não se esperava a derrota, mas o trabalho está no caminho certo. Precisamos de peças acima da média para pensar em algo mais grandioso. Nós vascaínos precisamos de peças. Douglas Vélez, a temporada de Vasco e Fluminense, as temporadas já acabaram. Eles já ganharam um jogo do Flamengo, por isso só vão cumprir tabela a partir de agora. Tirando sarro, o Douglas ali tá zoando. Ele é Vélez, mas acho que ele é Mengo. De longe, assim, não é um trabalho com terra arrasada, perdeu a classificação, perde dinheiro, né, a gente falou. 2 milhões e 100. Perde dinheiro, isso é importante a gente ressaltar, mas há um trabalho sendo desenvolvido e vai ter uma oscilação, porque é um trabalho novo, de um cara que vem com um time novo também, com peças novas. A maioria dos titulares hoje são jogadores que não estavam acostumados a jogar junto. Então tem todo esse contexto. O jogo de ontem do Vasco dá ao Vasco uma condição de chegar para o Clássico diferente. Se ganha, chega com um ânimo diferente. Eu não entendi. Dá uma condição do Vasco chegar diferente no Clássico? Mas... Arrasado. Nesse sentido. Tá. Se ganha, chega numa condição para tirar a diferença que o Flamengo fez no primeiro jogo. Agora vai para uma desclassificação em que jogou muito mal, muito abaixo do que vinha apresentando competitivamente. Um time que desequilibrado, teve muita dificuldade e das oportunidades que criou não foi efetivo. E o ABC chega legal pro clássico dele contra o América. Chega muito bem, chega gigante. No Potiguar, ABC Clube do Povo, campeão 2022. E o grande problema do Vasco, pra mim, foi não ter, talvez, entendido... porque esse era pra mim o jogo mais importante do Vasco até agora na temporada, mais do que qualquer clássico, pelo peso financeiro que isso representa para um time que está em reconstrução. Então, assim, as mudanças que o Barbieri fez, assim, até deixar o time mais ofensivo, mas de repente testar num jogo tão importante quanto esse. O Marlon Gomes também jogou mais aberto, era o jogo que o Vasco, nesse processo que a Nath falou e eu concordo muito, vai oscilar, é natural, não vai jogar bem, e o saldo em relação a desempenho acho que até é positivo nesse começo de temporada. Eu tenho, porém, em relação ao que você já tinha dito anteriormente, você tinha falado, você repetiu agora e a Natália também falou, que a oscilação é normal no time que está se reconstruindo, início de temporada. Concordo plenamente. Mas essa oscilação não foi demais ontem? Então, esse Vasco não jogou nada. E mesmo que ontem, Abel, ainda que jogasse mal, o jogo que você tem que fazer o resultado. Ali não importa a evolução, massa, né? Você tem que fazer, você tem que passar por tudo que representa financeiramente essa competição. Então, o Vasco foi ter uma chance legal, construída, trabalhada, aos 37 minutos do segundo tempo. Não jogou nada o Vasco, gente. Né?
não é? O Eric Marcos que entra e gera duas situações legais ali, mas tudo na reta final do jogo. Então, assim, a escalação acho que dá pra se questionar, o desempenho individual da maioria dos jogadores. Alguns que saíram no banco, o Nenê até entrou bem, o Eric Marcos também, acho que o Gabriel Peck se salva ainda. Eu não gostei do Gabriel Peck, não. Assim, achei que mais sem bola, não com a bola. Acho que sem bola ele contribuiu bastante, mas ainda longe de ser uma grande atuação. Você tá andando muito com o Rafael Prates. Eu ia falar isso agora. Rafael Prates te mandou mensagem? Ainda não, mas o vascaíno supersticioso vai dizer que o Peck não jogou bem porque não é carioca, é Copa do Brasil. O vascaíno tem essa coisa de achar que ele não ele só joga bem no... E eu acho que o Nenê entrou tarde. Eram 30 é o homem da bola segundos, parada, né? 15 minutinhos só pro Nenê. Tudo bem, ele não tem a condição física para 90, mas também só 15 num jogo em que as coisas não estavam acontecendo, eu tinha apostado no talento dele antes. Eu e o Breler. Um abraço ao Breler. Oh, grande Breilov. Um abraço com amor para Breilov. Aí, ó, para você, Breilov. Corneteiro. Deve estar falando com aquele vizinho corneteiro dele lá. Nosso vizinho. Não foi demais, o professor? Achei mal demais. E o Vasco fez bons jogos contra o Flamengo, fez bons jogos nessa temporada. Caiu muito ontem. É porque não criou. Esse domínio que o Barbieri falou, isso é obrigação. Você se impor contra o ABC numa condição dessa, de jogo de mata-mata, é obrigação. Disposição, tentativa, mas foi pouco. E o ABC foi bem defensivamente, se defendeu bem, mas também dali para frente no ataque... jogou na dele por uma dificuldade para chegar perto do gol do Vasco, para trocar 3 passes. Mas foi o que... Tá bem na Copa do Nordeste, passou meio...